Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo meu aqui que eu tô postando. Dessa vez com mais um daqueles vídeos, né, da série O que faz um físico, certo? Para você, meu ouvinte, que vira e mexe me manda uma mensagem perguntando as possíveis áreas que dá, né, pra gente poder seguir na física. No caso, a conversa de hoje vai ser com o Guilherme, né? Guilherme Oliveira, um amigo meu, formou comigo na física, que mexe com mecânica estatística e, né, por consequência também, né, atrelado à mecânica estatística com sistemas fora do equilíbrio. Então, fiquem aí com a conversa e espero que gostem. Olá todo mundo, bom, aqui mais um vídeo, né, a respeito de uma conversa, né, continuando aquele videozinho a respeito de conversar com pessoas na física, certo? Já conversamos com o Ian no último vídeo, né, falando um pouquinho de teoria da evolução na física, né, então se você não viu, fica aqui a dica, vai aparecer uma tagzinha aqui te direcionando para ele, caso você tenha interesse de ver mais ou menos a pegada, né, desse tipo de vídeo que eu tô colocando aqui no canal. E hoje, né, mais um convidado aqui, certo? Meu amigo Guilherme, que, enfim, né, antes de qualquer coisa, né, gostaria que você se apresentasse para aí sim a gente começar a trocar ideia de fato. Então, tá. Muito obrigado pelo convite, Felipe. Gostaria de parabenizar o canal, em primeiro lugar, que tá muito legal os vídeos, levando física aí de qualidade para todo mundo que tem interesse. Meu nome é Guilherme, eu sou formado em física pela UFMG, fui colega de sala do Felipe, né? Nós entramos juntos, formamos juntos. Eu comecei o meu mestrado na UFMG, fiz um semestre, né? Sobre orientação do professor Ronald Dickman. Depois surgiu uma oportunidade de eu sair do Brasil e aí eu decidi fazer o mestrado, entrar aqui no mestrado na Bélgica, né, onde eu estou terminando. Em junho eu devo defender minha dissertação, então eu já estou escrevendo, né, o trabalho já está feito. Bom, então hoje eu sou membro do Instituto de Física Teórica da Katholieke Universiteit Leuven, que é a universidade aqui da Bélgica. E é isso aí, né? Eu sou, por assim dizer, físico teórico, né? Acho que o Felipe vai concordar que normalmente a gente não se denomina essas coisas até a gente conseguir o nosso doutorado, mas é a área que eu mexo, que eu sempre tive interesse desde sempre. Certo. Bom, eu chamei o Guilherme aqui, né, por dois motivos, né, inclusive vai ter uma outra conversa, né, depois com ele, o que é tanto porque muita gente me pergunta, né, como é que é estudar fora? Eu nunca estudei fora, então eu não sei falar, né, então vai ter um vídeo futuro com o Guilherme aqui falando a respeito disso, porque como ele está estudando fora, pelo menos, né, quem tiver essa curiosidade consegue ali ter mais ou menos uma noção da burocracia, né, o processo todo que tem que passar. E também o outro motivo é porque, exatamente, né, a ideia aqui dessas conversas com cada hora uma pessoa é expor áreas que não são minha área, então não sei falar, e para que todo mundo saiba, né, um pouquinho das trajetórias possíveis, né? Então, o Guilherme, né, ele pega a base, né, pelo menos que ele pega, né, a parte de mecânica estatística, certo? Que, assim, é a mesma base, por exemplo, né, do Ian, do que o Ian mexia também na parte de biologia, só que, né, o Guilherme não mexe com biologia nessa parte. Então, enfim, eu queria que você comentasse um pouquinho, né, como é que é exatamente o que você mexe, quais são os tipos de problema que você mexe, enfim, como é que é o ferramental que você usa. Então, assim, fale um pouquinho sobre o que você mexe, enfim, o que você trabalha, exatamente para que a gente tenha pelo menos uma ideia, né, do caminho, um dos caminhos possíveis a se seguir depois que você faz o curso de física. Então, para quem está no meio do curso, né, iniciando, ou então até terminando, né, o bacharelado, sabe que a física ela é muito rica e você pode ser um físico trabalhando e atuando em diversas áreas diferentes, né? A minha área, que foi a área que eu sempre tive interesse desde que eu comecei a fazer o meu mestrado, é a área de mecânica e estatística, né? Que tem a área de mecânica e estatística, ela tem uma interface enorme com diversos problemas que são que aparecem em outras áreas do conhecimento, né? Por exemplo, economia, né? Biologia, igual o Ian mesmo mexe, né? E na física, obviamente, onde a área onde a área nasceu, foi criada lá, né? Então, realmente é uma área que ela é muito rica e que oferece essa interface para aplicabilidade de diversos problemas, né? Então, eu esqueci de dizer no começo, né, que eu sou orientado pelo professor Christian Mas, que é um especialista em mecânica e estatística de não equilíbrio, né? Ele tem o grupo nosso é um grupo bem teórico, né? Então, diferentemente eu cheguei a até ver, né, a conversa com o Ian, que foi muito legal. Diferentemente do Ian, nós estamos interessados em aplicar mecânica e estatística para sistemas físicos, né?
e nós estamos interessados, em particular, em aplicar mecânica estatística para uma classe de sistemas que é muito maior do que os sistemas que estão em equilíbrio, né? Que são os sistemas que não estão em equilíbrio, né? É o conjunto, né? Eu vou mandar uma imagem para o Felipe para ele colocar aqui. Existe o conjunto dos problemas de física, né? Existe uma bolinha lá dentro que é os sistemas que a gente chama que eles estão em equilíbrio. E nesse caso, a gente fala, a gente está pensando em equilíbrio térmico, né? Normalmente, quando o sistema está em equilíbrio térmico, ele está longe de estar em equilíbrio mecânico, né? É diferente, essa ideia ela é diferente na mecânica estatística, porque justamente se você pega um gás que está em equilíbrio, né, um container com gás, você sabe que as partículas ali elas estão loucamente se movendo e tal, então existe o equilíbrio mecânico, ele dá, a falta de equilíbrio mecânico, ela dá, de certa forma, esse equilíbrio térmico que a gente vê num gás, né? Vamos pensar assim, num gás que está fechado, com volume V, número de partículas fixas. Então, se ele tem equilíbrio térmico, você tem uma temperatura relacionada a esse gás, né? Que todo mundo conhece, né? Todo mundo aprendeu na termodinâmica do ensino médio, etc., né? E esses são os sistemas que estão em equilíbrio, né? Todos os outros sistemas não estão em equilíbrio, obviamente, né? E a gente sabe, e quando vocês forem aprender, né, sobre isso num curso mais avançado, né, de termodinâmica, etc., talvez vocês até tenham visto, né, que isso complica muito as coisas, porque os sistemas que eles estão em equilíbrio, eles são catalogados, né? É muito fácil de você catalogar esses sistemas, mas sistemas que não estão em equilíbrio não existe se tratar, né, todos esses sistemas. Não existe uma maneira de você tratar esses sistemas de uma forma, assim, vamos dizer, generalizada, né? Muitas vezes você tem que restringir a classes, né, de não equilíbrio. Existem várias classes de não equilíbrio, e muitas vezes também você tem que considerar caso a caso, nem classe você pode, nenhuma classe você pode, né, vislumbrar para esse tipo de sistemas, né? Então, especificamente, o que eu trabalho é com sistemas que estão inicialmente fora de equilíbrio e que eles relaxam para o equilíbrio, né? Então, a ideia é a seguinte, né? Vamos supor, você tem um container, de novo, com gás, né? Imagina um gás, né? Existe um container, né? Que tem um volume V, você pega e bota uma divisória, né? No meio desse container, você coloca todo o seu gás do lado esquerdo, né? Vamos dizer assim, e do lado direito não tem nada, né? Então, aí você abre essa divisória no container, né? E começa a contar o tempo. Então, no tempo t igual a zero, quando você abriu, existe todo, né, um universo à direita que o gás pode expandir, e ele vai fazer isso, né? Como vocês sabem, né, ele vai expandir para que a entropia aumente e toda aquela coisa, né? E chegue no valor máximo. Então, o que vai acontecer é que esse gás ele vai expandir, e no tempo t igual a zero, o gás estava fora de equilíbrio, né? Ele não estava numa condição de equilíbrio. Por quê? Simplesmente porque ele vai evoluir. O estado do gás ele vai evoluir com o tempo, não é um estado estacionário, né? Então, a gente pode pensar em equilíbrio nesse sentido, né? Não é uma boa definição, né? Existem definições mais precisas, mas a gente pode pensar, pelo menos nesse momento, que quando você tirar essa divisória, né, o sistema está fora de equilíbrio e ele vai evoluir, né? Ele vai evoluir, o gás vai expandir, ocupar todo o container, né? Até que equilíbrio seja estabelecido, né? Então, isso é uma propriedade de alguns sistemas, não todos os sistemas possuem essa propriedade, né? Então, esses são os tipos de sistemas que eu trabalho na universidade sob orientação do professor Christian Mass, né, e o grupo, né? Então, a mecânica estatística, ela é uma ferramenta, né, então, assim, eu falei sobre a minha área, né, que eu mexo com sistemas que estão fora de equilíbrio, né, que sistemas que estão fora de equilíbrio é a grande maioria, a vasta maioria, né, na verdade são vocês que estão nos assistindo, vocês são um sistema fora de equilíbrio, né, então, assim, o que existe na natureza é não equilíbrio. Equilíbrio é uma forma muito específica de estado que normalmente não se encontra de maneira geral, né. Então, a vasta maioria dos problemas são de não equilíbrio. Então, eu mexo com esse tipo de sistemas, e aí talvez seja bom ilustrar aqui agora o que é a mecânica estatística, né? Para a gente entender como que a gente trata esse tipo de sistemas, né? Então, a mecânica estatística, ela é uma ferramenta, ela foi desenvolvida
por várias pessoas, né, que começaram esse tratamento estatístico, né, de sistemas físicos, né. Uma delas foi o Boltzmann, né. Outra foi, por exemplo, Gibbs, ou então Maxwell mesmo, que desenvolveu as equações de Maxwell, né, que todo mundo conhece. Ele também trabalhou com sistemas, com mecânica estatística, foi um dos pioneiros, né, que inventaram a mecânica estatística. Esses 3 nomes, por exemplo, existem outros, evidentemente. E a mecânica estatística, ela começa de um problema fundamental, que é dar sentido à termodinâmica, né? Então, todo mundo aprende termodinâmica e acha termodinâmica uma área muito... Porque a termodinâmica ela é uma área essencialmente experimental. Não existe nenhuma base teórica para a termodinâmica, a não ser o experimento que a gente... Quer dizer, não é uma base teórica, é uma base observacional, né, que evidentemente existe para a termodinâmica, por isso que ela funciona. O motor do seu carro, ele funciona à base de termodinâmica, então ela realmente funciona, né? Então, mas não existe nenhuma explicação a nível fundamental, né, que é o que todo físico quer, uma explicação de nível fundamental da natureza. Não existe essa explicação para a termodinâmica, né? Os pioneiros da mecânica estatística pensaram o seguinte: como que a gente pode tratar um problema de termodinâmica de uma maneira fundamental, né? Então, todo mundo imagina um gás, né? A primeira coisa que todo mundo imagina é um gás, um recipiente fechado, né? E a partir do momento que você faz isso, você vai perceber que as partículas, elas interagem entre si, elas se movem, elas fazem o que elas quiserem, elas interagem entre si, elas colidem umas com as outras, e tudo isso acontece nesse nível microscópico, né? Que é o nível ali do microscópio que você está olhando o gás, né? De longe, o gás, ele você não vê essas coisas, né? Quando o gás, você vê lá, assim, vamos dizer assim, um balão, né? Você acha que você vê ali uma coisa toda bonita, né? Um balão ali, mas dentro ali, né? Nos níveis microscópicos, você vai ver que as partículas são todas agitadas, né? Então, o que você pode tentar fazer, né? Você aí, em 1800 e não sei quanto, você poderia pegar a equação de Newton, né? E tentar resolver essa equação de Newton para esse sistema, né? E aí você vai ver um primeiro problema, né? Que normalmente, por causa desse tal do número de Avogadro, né? Que vai aparecer aqui, qual que é esse número? É um número estupidamente grande, né? E esse número, normalmente, ele está ligado ao número de partículas, número de entidades que você tem dentro do gás. Então, se você pegar, sei lá, um litro de hidrogênio, você vai ter muito mais, ou da ordem de grandeza disso, né, desse número, de partículas dentro desse gás. Então, é impossível, né, nem todo o poder computacional do mundo conseguiria resolver um sistema acoplado de equações diferenciais com 10 elevado a, sei lá, 24, alguma coisa assim, de entidades, né? E então você, nesse exato momento que você escreveu, teve essa ideia de resolver as equações de Newton, você escreveu a equação de Newton, você logo vai perceber que você não vai conseguir resolver a equação de Newton, né? Então precisa de uma outra forma de você descrever o sistema, né? Essa forma de você descrever o sistema é justamente uma forma estatística, né? Que todo mundo está acostumado de ver. Quando, por exemplo, tem eleições, né? A gente vê lá e tal, de estatística, né? Quais candidatos. Então a gente tem uma certa noção de estatística no dia a dia, né? Mas existe uma coisa muito bonita na física, que justamente é aquilo que fazia o seu problema ficar irresolvível, né? Irresolvível, que no caso é um número gigante de partículas, ele se torna justamente o segredo para as coisas funcionarem, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que você tem um número de partículas muito grande, né? 10 elevado a não sei quanto. Existe, então, um resultado de matemática que chama a lei dos grandes números, né? Que diz, basicamente, é o seguinte: se você jogar uma moeda, você vai ver que vai cair cara ou coroa, né? Se você jogar 2 vezes, vai cair cara ou coroa de novo. Se você jogar 100 vezes, você vai ver que o número de caras e o número de coroas, eles vão começar a ser mais ou menos igual a frequência com que isso acontece, né? Se você jogar 10 milhões de vezes, você vai ver que é muito parecido o número de caras e o número de coroas. É lógico, se a moeda for genuína, né? Se a moeda não for pesada em um dos lados, né, etc., você vai ver que o número de caras e o número de coroas, ele é justamente ele é exatamente igual, né? Isso é uma distribuição binomial, né? É uma distribuição que tem 2 picos, e o que a gente está vendo é justamente essa lei dos grandes números, né? Se você for fazer uma conta, se você for pensar, você vai ver que existe 50% de chance de cair ou cara ou coroa, né?
que é uma coisa que a gente naturalmente tem dentro da gente, essa noção, né, de probabilidade. A gente realmente existe 50% de cair cara ou coroa, porque simplesmente não existe outra razão de ser, né? Existem dois lados são perfeitamente possíveis, eles são perfeitamente bonitos, os dois lados, então vai cair ou um ou outro. Então é um meio, a chance de cair um ou outro é um meio. Se você fizer esses experimentos pequenas vezes, muitas poucas vezes, você vai ver que não é exatamente isso, porque pode cair 3 coroas, 3 caras, ou tipo, se você 3 coroas em sequência, 2 caras, e aí depois você vai ver que o número de coroas é maior que o número de caras. Então, não quer dizer que a sua expectativa intuitiva está errada. Isso simplesmente quer dizer que o número de vezes que você julgou essa moeda é pequeno. Então, se você julgar esse número, a moeda infinitas vezes, você vai ver que justamente a frequência de caras e coroas é justamente igual e é a metade das duas. Então, isso é o que está por trás da lei dos grandes números, né? E é justamente isso que faz funcionar a descrição. Porque a gente tem uma quantidade enorme, 10 elevado a 24 ou 23, me perdoem se eu não exatamente o número de Avogadro, a ordem de grandeza dele, mas é por aí, né? Então, assim, se você tiver esse número gigante de partículas, você vai ver que esse número é praticamente infinito, né? Esse número ele não é infinito, porque o infinito é uma concepção que a gente tem, mas ele é um número estupidamente grande e que se o propósito vai existir alguma certa distribuição por trás dessas coisas que vai fazer isso ser bem comportado da mesma maneira que se a gente jogar 10 elevado a 24 vezes a moeda para cima, vai cair 50% de chance de cair, vai ter 50% de chance de cair cara, 50% de chance de cair coroa, né? Então, é isso que faz a termodinâmica funcionar, porque a termodinâmica, ela é, no final das contas, essa exibição desse resultado que é a média, né? A termodinâmica é a consubstanciação da média. Então, o que nós estamos vendo é a média. Então, quando você fala em energia, eu não posso falar da energia de cada partícula, porque isso seria loucura. Existem 10 elevado a 24 partículas. Então, o que a gente faz? A gente pega todas as partículas que a gente tem e a gente começa a desenhar histogramas. Olha, tem uma partícula com energia tanto, tem outra partícula com energia tanto. É exatamente esse negócio, é ver qual que é a cara e qual que é a coroa no nosso lançamento de cara e coroa, de moedas, né? Então, você pega lá, a primeira vez que eu lancei a minha moeda, era cara. Então, você vai anotando. Ó, a primeira partícula que eu peguei aqui tem tanto. A segunda partícula tem tanto. E assim por diante. Quando você acabar as 10 elevado a 24, você vai ver que existe uma certa energia que ela é muito mais frequente que as demais, né? Obviamente, existem algumas sutilezas nisso que eu estou falando, e justamente a sutileza, por exemplo, é que isso vai depender do sistema que você está considerando. Existem sistemas que a energia, ela não é constante, por exemplo, ela flutua. Então, aí, a média entra em ação. Sistemas que têm energia fixa, você não precisa falar de média de energia, mas talvez você vai começar a falar de média de, não sei, de temperatura, por exemplo, né? Então, é justamente essa a ideia por trás, né? Então, a gente tem um número muito grande de partículas, um número estupidamente grande de partículas. Se você for desenhar os seus histogramas, você vai ver que existe um pico, né, na grandeza que você está querendo medir, e esse pico é justamente o que a gente mede quando a gente vai no laboratório na termodinâmica, né? Obviamente, eu estou escondendo um monte de detalhes matemáticos, né, por trás, mas a ideia é justamente essa. É por isso, na verdade, que termodinâmica funciona, porque se você for pensar bem, termodinâmica é uma magia negra. Como que você pode ter um sistema de 10 elevado a 24 partículas, e aí você vai lá no seu laboratório e você mede, pá, a pressão é tanto, o volume tudo bem, né, mas a energia desse sistema é tanto, o negócio é tanto. Então, assim, existe justamente uma conspiração ali por trás dos números, que é uma coisa muito bonita, né? Então, é justamente isso que está acontecendo, né? Nós, de novo, você está medindo médias. Médias, igual se você for lançar a moeda 1 milhão de vezes, pouco importa qual for o resultado em cada uma das jogadas. O que importa é justamente qual que é a probabilidade, vamos dizer assim, né? Qual que é a frequência de caras ou qual que é a frequência de coroas que você vai ter no seu experimento. Então, o que acontece? A mecânica estatística, portanto, é justamente uma teoria, ela é uma ferramenta, né? E ela é um recurso que a gente tem, pegar um sistema microscópico e fazer a relação dele com o sistema macroscópico através desses procedimentos aí, matemáticos, que eu estou falando, de lei de grandes números, etc.,
para você dar sentido o que você está vendo macroscopicamente, isto é, a nível da termodinâmica, com o sistema microscópico, que é a nível das partículas, que é a nível da lei de Newton, etc, etc, etc. Os graus de liberdade, e aí a gente começa a falar de graus de liberdade, né, que é justamente se a partícula, por exemplo, se ela pode vibrar, se ela pode rodar, se ela pode caminhar para frente, para trás, para cima, para baixo, nas 3 direções, né? Tudo isso vai influenciar no que você vai ver macroscopicamente. E aí, o que o mecânico estatístico faz? Ele vai lá e chuta qual que vai ser, né? Chuta, entre aspas, né? Porque a natureza, as coisas, elas funcionam de uma maneira muito bem organizada, né? Que é incrível, né? Então, e aí são os postulados, né, da mecânica estatística. Na verdade, existe só um postulado da mecânica estatística, e o que a gente faz a gente fala qual que vai ser, baseado, né, nessas leis de grandes números, a gente postula qual que vai ser esse histograma que a gente vai ver, por exemplo, de energias, né, ou então, qual que vai ser. Então, por exemplo, no ensemble microcanônico, né, a gente fala que a distribuição que as partículas vão ter, ela é uma distribuição uniforme na casca de energia, que é constante, né? É um monte de jargão, simplesmente quer dizer que se você tiver um sistema com volume, número de partículas e energia fixa, você vai ter uma probabilidade, né? Eu vou falar de probabilidade, o meu orientador, se ele ouvisse isso, ele iria me bater, ou me crucificar, mas só para a gente entender, então, existe uma probabilidade igual de você achar o sistema em qualquer estado possível, né? Estado, nesse caso, justamente, pode ser um estado quântico, por exemplo, ou pode ser um estado clássico, e, normalmente, para você pensar, você pode pensar que o estado, ele é um valor de velocidade e posição fixa um valor de posição e velocidade fixa, né? Então, isso é o que a gente chama de estado no espaço de fase. Então, a gente está falando que todas essas coisas, a gente está falando, se você tiver um sistema desse tipo, você tem probabilidade igual de achar o sistema com qualquer um desses estados, né? Isso é o que faz a coisa funcionar no nível teórico, né? Então, aí isso é uma suposição, a gente está postulando, né? Uma suposição muito natural de se fazer, né? Porque a gente tem um sistema que é muito simples, né? E a gente não tem porquê, igual a gente, quando a gente estava olhando lá a moeda, a gente não tem porquê falar que vai cair mais caro ou mais coroa, porque você tem um monte de estados disponíveis, né? Imagina o gás, por exemplo. E pode ter a velocidade da partícula que você vê lá é uma velocidade em que ela flutua. Ela choca com uma partícula, choca com outra, essa velocidade vai mudando, ela vai mudando de uma forma muito caótica. A princípio, você pode ter todas as velocidades, e nenhuma velocidade é melhor que a outra, né? Nesse caso. E então, a gente fala que o histograma ele vai ser uniforme dessas coisas que a gente está observando no gás, né? Aí a gente vê, por exemplo, qual que é a coisa legal da mecânica estatística. A mecânica estatística, como eu disse anteriormente, ela é uma ferramenta muito poderosa que ela é adaptável para qualquer tipo de sistema físico, na verdade, né? Então, ela é uma ferramenta que funciona em qualquer nível de descrição. Então, você pode falar de um sistema quântico, você pode falar de clássico, você pode falar de um sistema relativístico, você pode falar de cosmologia. Então, você pode falar de tudo que você quiser, desde que você adapte o seu formalismo para a teoria específica. Então, você já deve ter ouvido falar que mecânica estatística, por exemplo, mecânica newtoniana tem um grau de validade, ela não vale para partículas que estão muito rápidas, nem vale para coisas que são muito pequenas, né? Que aí você teria que usar mecânica quântica, ou você teria que usar relatividade especial, vamos dizer assim, né? Então, com mecânica estatística, isso não é o caso, porque o mecânica estatística é o formalismo, é o mesmo caso, se você já ouviu falar de teoria quântica de campos, né? Teoria quântica de campos, ela é um formalismo. Então, Feynman, por exemplo, quando ele desenvolveu lá eletrodinâmica quântica, não sei se foi Feynman que fez isso, então, que desenvolveu a eletrodinâmica quântica, né? Então, ele estava aplicando o formalismo de teoria quântica de campos para a teoria eletromagnética, né? Então, existem outros exemplos que aplicaram esse mesmo formalismo a outras áreas, né, da física, por exemplo, matéria condensada, você pode usar a teoria quântica de campos. Então, é um formalismo, né? Que ele tem essa coisa muito legal de esse formalismo ele vale em qualquer
descrição que você for fazer não precisa ser específico para sistemas que são descritos pela lei de Newton, ou sistemas que são descritos pela equação de Einstein, ou sistemas que são, não sei, descritos pela equação de Schrödinger, né? Então, abandonando sistemas que estão em equilíbrio, né? E sistemas PV igual a nRT, né? Outros sistemas, né? Relacionados, sistemas que a termodinâmica descreve, né? Então, assim, para esses tipos de sistema, como eu disse, existe um espelho, né? Vamos dizer assim, entre mecânica estatística, nível microscópico e nível macroscópico, existe esse espelho. Para sistemas em não equilíbrio, a conversa é completamente diferente, né? Então, assim, não existe uma descrição nem mesmo termodinâmica, né? O que seria uma descrição termodinâmica? Aquilo que eu já disse para vocês, uma descrição que você tem um número estupidamente grande de graus de liberdade, 10 elevado a 23, e você tem 6 variáveis, pressão, temperatura, e potencial químico, número de partículas, volume, que você pode escrever o sistema completamente a partir dele. Isso você não tem para sistemas fora de equilíbrio, né? Então aí, novamente, aquele desenho que a gente mostrou no começo, você tem os sistemas em equilíbrio, então você tem uma gama muito grande de sistemas que estão fora de equilíbrio, né? Então, essa teoria de não equilíbrio, ela é muito rica, né? E ela foi desenvolvendo e é uma teoria, de certa forma, recente, né? É uma teoria que ela está em desenvolvimento ainda, né? Então, assim, essa teoria de não equilíbrio, ela normalmente começou com Boltzmann, ela foi se desenvolvendo durante os anos, né? Eu gostaria de apresentar para vocês 3 classes de não equilíbrio que estão ligadas à evolução dessa teoria de não equilíbrio, né? Então, a primeira, né? Se você é um físico, né? Você sabe que você começa a resolver sistemas. Primeiro, você começa a resolver sistemas que você sabe que tem como ser resolvidos. É isso que você faz no curso de graduação. É isso que você faz no ensino médio. Você aprende tudo que é possível e tudo que é o mais básico, o tudo que pode ser resolvido e o tudo que é o mais simples possível. E aí você aprende a fazer aquilo. Você resolve o átomo de hidrogênio, né, que o Felipe tem videoaulas aí sobre ele. Você resolve, por exemplo, leis de Newton para o bloco no plano inclinado. Você resolve isso tudo, que são problemas simples, né, que são problemas que têm solução. E aí, quando você não sabe resolver um problema, o que você faz? Você considera o problema mais simples que você tem e você cria uma variação ao redor dele. Então, essa é a primeira história que a gente tem para contar. A primeira generalização para sistemas fora de equilíbrio aconteceu quando você considera um sistema que está em equilíbrio e você perturba ele, você tira ele do equilíbrio, ou você começa com um sistema que está fora do equilíbrio, mas que está muito perto do equilíbrio. De certa forma, ele pode relaxar para o equilíbrio, né? Que é isso, essa é a área que eu mexo, né? E são sistemas que estão ou fora de equilíbrio, pensa no gás, que você levanta a tampa e ele expande, né? O sistema está fora de equilíbrio no tempo zero e ele converge para o equilíbrio, né? Então, ele está muito, se você for pensar bem, ele está próximo do equilíbrio, né? Ele está querendo ir para o equilíbrio, ele está muito próximo do equilíbrio. Então, você vai e ele expande. Ou você começa com um problema que está em equilíbrio e você peteleca ele e ele sai do equilíbrio, certo? Então, você pode ver, né? Por exemplo, esse é o mesmo exemplo do gás, por exemplo, né? Você pode tanto ver, você tirou a divisória, tempo igual a zero, o gás está fora de equilíbrio com respeito ao container maior. Ele expande e atinge equilíbrio. Ou você pode pensar que aquele gás ele está em equilíbrio. Quando a coisa está fechada, ele está em equilíbrio. Quando eu abri, eu tirei ele do equilíbrio, eu petelequei ele, e aí ele vai convergir para um outro tipo de equilíbrio quando ele ocupar todo o gás, né? Esse é um dos tipos de não equilíbrio que você pode ter. A segunda coisa mais simples que você pode fazer, se você é um físico, você pode pegar uma coisa que já é conhecida e eu uso ela num contexto um pouco diferente, um contexto variado. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar, por exemplo, um sistema, colocar ele em um reservatório que está em equilíbrio, e aí eu posso pegar a outra ponta dele e colocar ele no reservatório que está em equilíbrio também, mas que são equilíbrios diferentes. Isso vai criar uma corrente nesse sistema, e o sistema vai ficar fora do equilíbrio. Por exemplo, você pega uma barra de ferro, essa barra ela tem contato com o reservatório que está quente e o outro que está frio. Esses dois reservatórios eles têm uma determinada temperatura, portanto, eles são, né? A gente pode dar essa temperatura, né? Esse conceito de temperatura para eles, não são todos os sistemas que a gente pode dar. Normalmente, o conceito de temperatura é um conceito, respondendo também essa pergunta, inerente a sistemas em equilíbrio. Normalmente, pode existir algum conceito de temperatura para sistemas fora do equilíbrio, mas isso normalmente é uma temperatura efetiva
não é a mesma temperatura que a gente tem em sistemas em equilíbrio, né? Então, você pega esse sistema, essa barra, coloca ela em contato com o sistema que está em equilíbrio, quente, você coloca ela em contato do outro lado com o sistema que está frio, né, que também tem equilíbrio, que tem uma determinada temperatura fixa, e ela tem contato com dois sistemas que estão em equilíbrio. Mas a barra não está em equilíbrio. Ela vai ter uma corrente de calor, né? Se tudo der certo, né? Essa corrente de calor ela vai fluir do mais quente para o mais frio, né? Mas você pode se perguntar várias coisas. Por exemplo, você pode se perguntar qual que é a probabilidade da corrente errar, certo? Você entendeu o que eu disse? Olha, você sabe, pela sua intuição, que a corrente ela vai do mais quente para o mais frio. Mas tudo no universo ele é caótico, ele é aleatório, ele é estocástico, né, que a gente fala. Então você pode se perguntar o seguinte: existe alguma probabilidade da corrente errar e ir para o outro lado? Existe essa probabilidade. Essa probabilidade ela vai ser infinitamente pequena se o sistema ele é macroscópico, porque é o que a gente vê termodinâmica, né? Se você coloca uma coisa quente em contato com a outra coisa fria, você sabe que a quente vai diminuir a temperatura e a fria vai aumentar a temperatura. Isso que a termodinâmica ensina para a gente. Mas para sistemas que estão fora de equilíbrio e que são pequenos, onde a termodinâmica não se aplica, por exemplo, um DNA, por exemplo, se você pega o DNA, puxa o DNA, né? Você tem um DNA é microscópio, você tem uma fita de DNA, você puxa essa fita de DNA, certo? Você pode calcular, por exemplo, qual é a entropia que você produziu ali, se puxando a fita de DNA. Só que isso está longe de ser um sistema com 10 elevado a 23 partículas, né? É uma fita de DNA. Então aí a gente tem que usar mecânica estatística, a gente não pode usar termodinâmica. E é um sistema que está fora de equilíbrio. Então você pode se perguntar o seguinte: tem como a entropia, por exemplo, diminuir ao invés de aumentar? É possível. É possível que a natureza erre também. Isso se chama flutuação. Existem pequenas flutuações em nível microscópico que não existem a nível macroscópico, né? Essas flutuações a nível macroscópico elas não existem porque existem teorias matemáticas, né? Uma teoria matemática chama teoria de grandes desvios, eu acho que em português se chama assim, em inglês se chama large deviations. Essa teoria diz que é muito improvável, né, quando você tem um sistema muito grande, que as coisas flutuem. É aquilo que eu falei do histograma. O histograma ele vai ter um pico na sua energia média. Tudo que não é energia média é uma flutuação. Então você pode ter flutuações. Você pode se perguntar se a corrente erra a direção. Por exemplo, deixa eu contar para vocês uma outra coisa. Então, você vai na loja elétrica, você vai lá comprar um resistor. Você é um cara lá interessado em física, né? Putz, eu vou comprar um resistor, né? Você tá super assim, animado, você viu lá, você fez eletromagnetismo com o Felipe, na UFMG, aí você tá super animado, você fala assim, caralho, eu vou comprar um resistor, porque eu vou fazer uma bobina de Tesla na minha casa. Aí você compra um resistor. O resistor, pelo simples fato dele existir, né, de ser um sistema finito e, né, ser descrito por mecânica estatística, vocês acreditariam que pelo simples fato dele estar lá e existir, se você encostar nele, você pode tomar um choque? Aí você fala assim, não, mas pode, certo? Isso é o que se chama teoremas de flutuação e dissipação, teoremas poderosíssimos de mecânica estatística, que fala que tudo que flutua dissipa. Então, se você tiver flutuações, que são as partículas, né, que estão mexendo no seu resistor, pode haver uma dissipação em termos de carga elétrica, por exemplo. Por mecânica estatística, se existe uma flutuação, tem que haver uma dissipação. Por exemplo, isso é um trabalho que o meu professor está tentando desenvolver, o meu orientador está tentando desenvolver, de tentar mostrar essas coisas, entende? Então, isso são coisas que estão ligadas a esse segundo tipo de não equilíbrio, né? Flutuações, dissipação, movimento browniano, por exemplo, é um movimento que existe uma dissipação, existe uma flutuação, né? E o terceiro tipo de não equilíbrio, ele é um sistema que está em equilíbrio, não equilíbrio, e aí, né, é justamente o resto, né, que você pode, é um sistema que não está em equilíbrio e está em contato com o sistema que não está em equilíbrio, né? Então, o segundo exemplo foi um sistema que não está em equilíbrio, mas que está em contato com dois sistemas que estão em equilíbrio, mas que são equilíbrios diferentes, que faz com que existe um não equilíbrio nesse sistema que você está interessado. O outro lado, a terceira parte, a gente chutou o balde completamente. Então a gente fala de um sistema que está fora de equilíbrio e que nem o contato, nem os banhos térmicos, nem o universo que ele está ao redor está em equilíbrio. Está genuinamente fora de equilíbrio. Que é o resto, tudo que existe. Talvez vocês devem ter
ouvido falar, por exemplo, de matéria ativa, né? Matéria ativa é um exemplo desse terceiro tipo de não equilíbrio. O que é matéria ativa, por exemplo? É uma matéria que ela tem uma partícula, alguma coisa, que ela tem alguma coisa interna nela que mantém ela, né, numa condição fora de equilíbrio. Por exemplo, um ser vivo, né? Ser vivo, vocês sabem muito bem, tem um estômago, né? Ser vivo sente fome, né? Então, o ser vivo, ele não tem, ele fala assim, eu vou nessa direção. Aí ele sente fome e a cozinha está naquela direção, ele muda a direção dele, né? Então, por que ele fez isso? Não existe um motivo por ele ter feito isso. Existe alguma coisa inerente dele que fez ele mudar de direção, né? Isso é um comportamento ativo, né? Eu não tô sendo passivo no meu ambiente. Eu estou indo na direção da comida. Se a comida muda de lugar, eu mudo de lugar, né? Mudo de direção. Isso é uma matéria ativa. Relacionado com o que eu já fiz, o tipo de não equilíbrio que eu trabalho é o primeiro tipo que a gente mexe com relaxação de não equilíbrio. Meu trabalho de mestrado que eu estou escrevendo é intitulado A Mecânica Estatística da Equação de Kompanets. Kompanets é um soviético, né, muito inteligente, que foi a primeira pessoa a descrever a distribuição de fótons em contato com matéria. Essa distribuição, quando existe equilíbrio entre matéria e radiação, é chamado de corpo negro, né? Espectro de corpo negro, né? Então, vocês talvez, né, quando vocês fizerem seu primeiro curso de mecânica quântica, você vai ver que o espectro do corpo negro foi uma das coisas mais celebradas, né? A explicação desse espectro é uma explicação que foi desenvolvida por Planck, né? Que assumiu que os fótons eles têm energias que são quantizadas e que, se você considerar isso, né, o espectro, né, o que é o espectro? O espectro é a forma da radiação que você mede no laboratório, né? Ele segue essa imagem aqui, que é o espectro de radiação do corpo negro. Isso é quando, então, os fótons, né, que são essas partículas de luz, né, eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar uma vez na vida, eles emitem radiação de uma determinada forma, que em equilíbrio é essa forma, certo? Isso é explicado, você vai ver no seu curso de quântica, você vai ver como calcular esse espectro, etc, etc, etc. O que acontece é que dificilmente você tem matéria em equilíbrio. É aquela mesma história que a gente já fez, né? Então, o que acontece se você tiver fótons que não estão em equilíbrio com matéria, mas que eles entram em equilíbrio com matéria? No caso, a matéria aqui são os elétrons, né? Você tem um gás de elétrons, você tem um reservatório de elétrons, quer dizer, você tem muito elétron, você tem muita matéria, e você tem poucos fótons que estão fora de equilíbrio, certo? Esses fótons, eles apareceram lá, imagina que eles apareceram lá por algum motivo, e eles estão lá, simplesmente estão lá, então eles estão fora de equilíbrio, certo? Aí é o mesmo exemplo do gás, você abre o seu container e deixa eles interagirem com os elétrons, né? Os fótons, eles interagem com os elétrons através de diversas formas diferentes, né? Uma delas é que a gente chama de efeito Compton, que o fóton, ele perde energia para o elétron, ou ele ganha energia para o elétron, ele colide com o elétron, e ele sai do outro lado um outro fóton com uma outra energia, né? E existe aí um termo, né, parecido com ionização, por exemplo, que é o de comptonização, que significa que os elétrons, eles vão espalhar a energia dos fótons para diversas frequências diferentes, e aí esse cara, Kompanets, ele percebeu que só assim pode-se chegar em equilíbrio térmico entre radiação e matéria, certo? Radiação dos fótons, matéria e os elétrons, né? Então ele conseguiu desenvolver essa equação diferencial parcial aqui, que é a equação que descreve a distribuição de ocupação dos fótons quando em contato com o banho de elétrons, e essa equação tem como solução, independente do tempo, solução de equilíbrio, a distribuição de Bose-Einstein, né, que dá origem a esse espectro de corpo negro que a gente viu na imagem anterior, né? Então, o que eu fiz foi estudar essa equação. Estudando essa equação, a gente identificou uma série de inconsistências que existem na literatura para a derivação dessa equação, né? De tal forma que, se você fizer como seu livro está dizendo para você fazer, nós conseguimos demonstrar que você nunca vai chegar nessa equação que está escrita aqui do lado, certo? Isso é muito curioso. E
E vocês que estão fazendo física ou que têm interesse, sabem que nada na física acontece por acaso. Então, deve existir uma razão para que isso aconteça, né? Então, a gente teve que estudar bastante, né, processos de espalhamentos, estudar eletrodinâmica quântica, por exemplo, né, como que a gente descreve um processo de espalhamento, né, um processo de colisão através de uma matriz, que chama-se de matriz de espalhamento, né, matriz S. Então, a gente teve que desenhar, por exemplo, diagramas de Feynman para o efeito Compton. Os diagramas vão estar aqui. Você consegue calcular, né, através das regras de Feynman, né, e de cálculos complicadíssimos, né, pegando traço de matriz de espalhamento, aquela coisa toda, amplitude de espalhamento, você consegue achar qual que é a probabilidade dessa coisa acontecer. Você pluga essa probabilidade numa equação, né? Essa probabilidade, ela dá origem ao que a gente chama de taxa de transição. Essa taxa de transição, você joga ela na equação de Boltzmann, que vai aparecer aqui, que é uma equação integro-diferencial, né? Complicadíssima, extremamente complicada, um pesadelo, na verdade. É uma equação integro-diferencial no espaço de fase, que é um espaço de dimensão estupidamente grande. Você coloca esse espaço aqui, essas taxas de transições nessa equação. Você faz, né, uma série de procedimentos matemáticos que são complicados para chegar nessa equação de Companetes. E a gente conseguiu demonstrar que essa equação, se você seguir a receita que está escrita no seu livro, você não vai chegar nessa equação. Você precisa tomar cuidado com uma série de coisas que acontecem. Essa foi a primeira parte da minha dissertação que eu escrevi. Vai ter um artigo, nós escrevemos o artigo, eu posso deixar esse artigo como referência também, se o Felipe quiser colocar na descrição do vídeo. O artigo foi submetido, ainda não, existe um certo, demora um pouco esse processo de submissão, mas ele pode ser, vocês podem ver ele no que chama Archive, né, que é um compêndio de artigos que é de grátis e qualquer pessoa pode colocar os artigos lá, que escreveu, então vocês podem olhar o artigo que a gente escreveu. Essa foi a primeira parte. E a segunda parte, a gente estava interessado em estender a equação de Companetes. Vocês lembram que a gente começava com um gás de fótons que estava fora de equilíbrio e um mar de elétrons que estava em equilíbrio. Então a gente queria estender essa equação de Companetes para o caso em que o elétron ele não está mais em equilíbrio. É aquele caso do terceiro tipo de não equilíbrio que eu falei para vocês, né? Então, a gente queria estender essa equação. Então, nós propomos uma maneira de desenvolver essa equação através de uma forma completamente diferente, né? Então, por exemplo, o Ian falou para vocês na última vez, né, na outra conversa, existe uma equação que se chama equação mestra, né? Talvez ele não tenha falado esse nome, mas ele deixou uma equação lá que é a equação mestra. Essa equação, ela descreve um processo estocástico, né? Normalmente, esse processo estocástico é um processo markoviano. O processo markoviano é um processo que ele tem uma memória muito limitada. Então, ele só lembra do passo anterior que ele deu, né? Enfim, isso, a gente pode discutir isso depois, mas você tem um processo markoviano. Esse processo markoviano, você pode escrever uma equação integro-diferencial para esse processo, que dá como que a distribuição de probabilidade desse processo evolui com o tempo. E, enfim, eu não quero ficar muito técnico aqui, mas você pode usar essa equação mestra para ter origem, né, para ter a descrição dessa distribuição de probabilidade. Então, o que a gente fez? A gente considerou uma caminhada aleatória, só que agora é feita por fótons. Então, o fóton, ele pula, né, de um ponto para o outro, só que agora não é mais o espaço das posições, é o espaço das frequências. Então, o fóton ele muda de frequência aleatoriamente em contato com o elétron. A gente conseguiu mostrar que você consegue desenvolver uma equação diferencial parcial para esse sistema que é exatamente igual à equação que o Companetes propôs, né? Então, qual que é a beleza disso? É que a gente conseguiu generalizar essa equação para um determinado tipo de sistema e a gente gostaria de generalizar mais ainda, certo? Então, isso foi o trabalho que nós desenvolvemos na minha dissertação de mestrado. Por que você pode estar perguntando por que nós estamos interessados nessa equação, né? Então, como eu disse para vocês, essa equação dá origem à distribuição
de espectro do corpo negro, o espectro de radiação de corpo negro, né? O espectro que está aqui novamente. Essa equação, ela tem como solução esse espectro, quando você considera, né, a energia, a densidade de energia do seu gasto de fótons, né? E esse espectro, ele é o espectro de radiação do universo. Então vocês já podem ter ouvido falar de que o universo ele tem uma coisa que chama radiação cósmica de fundo. Ele é justamente uma radiação que é reminiscente, eu acho que é reminiscente, né, do Big Bang. Essa radiação que é reminiscente do Big Bang, ela pode ser medida e ela dá um espectro de corpo negro, né? Isso é o que todo mundo achava. A NASA e um experimento na Austrália mostraram que para frequências muito baixas existe uma divergência desse espectro de corpo negro e que essa divergência ela não pode ser negligenciada, certo? Então, não existe um consenso na comunidade científica do porquê que esse processo, porquê que esse desvio acontece. E nós acreditamos, no nosso grupo, que esse desvio ele acontece porque a matéria não estava em equilíbrio térmico. Então, se a matéria não estava em equilíbrio térmico, não tem porquê achar que a equação de Campanetz, que vai aparecer aqui do lado de novo, ela é dada por essa equação. Deve existir alguma correção que vai ser uma correção devida ao não equilíbrio da matéria. Era isso que a gente estava procurando. Como eu falei atrás, a solução da equação sem a correção é dada pela, né, esse espectro do corpo negro. A solução com a correção vai ser dada por um outro espectro, que a gente não sabe qual que é, mas que a gente espera que tenha a mesma forma desse espectro medido pela NASA e pelo esse grupo australiano. Então, assim, só para o pessoal que está vendo aqui para entender, talvez, o que a gente pode fazer com mecânica estatística, né? Então, primeiro a gente tem, né, uma satisfação teórica muito grande, né, de formular a termodinâmica inteira baseada em primeiros princípios, né, para sistemas macroscópicos, né. Não só isso, mas a gente pode trabalhar com sistemas que não são tão grandes, né, onde existem desvios da termodinâmica. Isso foi o que eu falei antes sobre flutuações e teoria de grandes desvios, né. Então, assim, eu já falei para vocês que mecânica estatística ela é compatível, né, com todas essas teorias que existem na física, teoria contínua de campos, mecânica quântica, mecânica newtoniana, etc., né. É a nossa teoria para descrever um fenômeno que se chama transição de fase, né. Por exemplo, você vai no laboratório, existe uma coisa que se chama transição ferromagnética para magnética. Você tem um ímã, né. Esse ímã, ele tem, obviamente, um campo magnético, mas você começa a esquentar esse ímã, existe uma temperatura, que chama temperatura de Curie. Quando você passa dessa temperatura, o ímã, deixa de ser magnético. Essa é uma transição paramagnética, né? Uma transição ferromagnética para magnética. Isso você consegue ver no laboratório. Isso se chama transição de fase. Um outro exemplo é água ebulindo, né? Virando vapor. Você tem água no estado líquido, você esquenta, a partir de uma determinada temperatura, essa mudança é abrupta, ela é de uma temperatura para outra. Quando você passa ali infinitesimalmente a temperatura, você já tem uma transição de fase e aí começa a ebulir a água. Por exemplo, a gente tem também correção para algumas equações de estados, né? Igual você tem PV igual a nRT, mas na verdade você sabe que gás ideal ele não existe, ele é uma aproximação, partículas interagem. Então qual que seria a correção? Isso é o que se chama de expansão virial, né? E você tem correções nesse PV igual a nRT, né, baseado em mecânica estatística também. Você só pode fazer isso com mecânica estatística, não tem como você fazer isso com termodinâmica. É onde nasceu a teoria de grupo de renormalização, que talvez alguns de vocês devem ter ouvido falar. É uma coisa muito famosa em teoria contínua de campos, nasceu em mecânica estatística, e tem a ver com transições de fase também. Foi uma das primeiras ambientes onde o grupo de renormalização foi utilizado, que é muito legal também, muito desafiador, é uma área muito desafiadora mesmo. Essas relações de flutuação, dissipação, igual eu falei para vocês, né? Eu queria aproveitar também a oportunidade de estar aqui para dizer uma coisa que
Eu não sei se o Felipe, ele tem essa mesma impressão que eu, né? Mas é uma impressão que eu tive ao longo do meu curso e que eu sempre quis que alguém tivesse me falado isso antes, que é a seguinte, o Felipe deve concordar que todo físico ele não pode se limitar a uma área específica, né? Então, vocês viram aqui que eu trabalho com mecânica e estatística e que a gente está tentando resolver um problema de cosmologia, né? No meio do caminho, a gente tem que aprender sobre eletrodinâmica quântica, a gente tem que aprender sobre modelo padrão, pode ter que aprender sobre diversas interações que as partículas podem, porque a natureza ela é apresentada de uma forma única para a gente, né? Para quem está interessado em fazer física e está interessado em fazer física teórica, não se limite apenas a estudar um assunto, certo? Isso vai ser muito útil para você no final. Então, o Felipe, que fez a dissertação dele sobre termodinâmica de buracos negros, ele com certeza estudou muitas coisas relacionadas à mecânica estatística também, à termodinâmica propriamente dita, cosmologia, relatividade geral, relatividade especial. Para você entender essas teorias, você tem que entender mecânica newtoniana, por exemplo, entra a mecânica quântica. Então, não se limite a uma teoria apenas, certo? Seja completo nesse sentido. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque a gente, às vezes, pensa que a gente nunca vai precisar de uma coisa, e, no final, a gente precisa dessa coisa, a gente estudou ela mal estudado, e a gente vai ter um grande problema para ter que rever as referências, né, que a gente teve que usar e etc. Sim, não, isso aí sem dúvida, eu concordo totalmente. A gente não consegue, não dá para a gente pegar um assunto específico na física e achar que só vai tratar aquilo o tempo inteiro, né? A gente, na verdade, assim, a separação entre as áreas na física é algo muito artificial que a gente faz, né, por questões principalmente didáticas, né? Questões didáticas, questões de segmentação para poder, basicamente para fazer para fazer catálogo, digamos assim, né? Fazer mais ou menos uma separação do que cada um estuda. Mas a gente não pode deixar, né, de sempre ter em mente que para a natureza, os rótulos que a gente coloca, eles não existem, de fato. Para a natureza, não existe uma separação, digamos, entre a mecânica newtoniana e a relatividade especial. A natureza não pensa, opa, agora eu tenho que me comportar de acordo com o que o Einstein previu. Não, agora é de acordo com o que o Newton previu. Então, assim, e realmente, sempre muito importante, no início do curso a gente não tem muito essa noção. A gente acha que as coisas vão acabar sendo um pouco mais independentes, que a gente pode ir mais para uma área e menos para outra, porque a gente não gosta tanto da outra. É óbvio que alguns assuntos a gente vê menos, né, dependendo da área que a gente segue. Igual eu seguindo na parte de gravitação e tudo, obviamente eu não vou ver o mesmo tanto, por exemplo, de mecânica estatística do que o Guilherme viu, porque está seguindo numa área bem mais mecânica estatística. Então, assim, mas isso não significa que você não vê nada, isso não significa que você não necessite daquelas áreas para você poder fazer outros trabalhos, né? De forma geral, isso que é o mais legal da física. Sim, e eu queria aproveitar que a gente tocou nesse assunto também, para falar também do preconceito com a área experimental, ok? Todo mundo aqui, eu sei que você está me assistindo, você que está interessado na área teórica, você provavelmente já deve ter pensado aonde que eu vou usar física experimental na minha vida. E isso rola muito, isso acontece até dentro da universidade, com professores, entendeu? E isso é uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui, não tenho esse preconceito, entendeu? Apesar de ser muito engraçado, né, essa questão dessa brincadeira que a gente faz com experimentais e que os experimentais fazem com os teóricos também, né? Todo mundo que vê da Big Bang Theory, por exemplo, né, sabe do Sheldon, tanto que é engraçado, ele fazendo piada e tal, que os experimentais são lumpa da ciência. E assim, isso é engraçado, mas isso não é real, entende? Essa separação experimental teórica, ela não existe. E você vai precisar de física experimental, você vai precisar de medida experimental, você vai precisar de ter opiniões de física experimental também. O que você acha disso? Você vai ter que saber o que é uma seção de choque diferencial, que é uma coisa experimental que você mede no laboratório, entendeu? Você tem que saber isso para fazer física teórica. E isso faz parte dessa coisa de ser um físico completo também, entendeu? Então, se algum professor falar assim para você, te desencorajar, isso aconteceu comigo na minha graduação, te desencorajar, né, a fazer determinada coisa, porque isso é teórico, isso você não vai ver nunca, isso não sei o que tem, esquece isso, entendeu? Isso aí é uma limitação desse cara que está falando para você, certo? E a natureza, nós estamos fazendo física porque nós gostamos da natureza, a gente é apaixonado na natureza, a gente gosta de entender o que acontece na natureza, e todas as coisas acontecem de uma maneira em conjunto. Igual o Felipe falou, a gente separa para ensinar a relatividade agora,
isso também tem a ver com a história da ciência, né? Então a gente tem que aprender sobre essas coisas, mas isso não existe. Então seja completo nesse sentido e não seja preconceituoso, até mesmo nessa questão de experimental, por exemplo, se você for um cara mais teórico, tudo bem, você não precisa ser, né, vamos dizer assim, um puta experimental, o cara que sabe apertar parafuso e tipo assim, caramba, eu sei que o erro ali é na lente, tal, 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 que são sutilezas que experimentais têm que saber, por exemplo. Talvez você não saiba disso, mas assim, saiba que existe uma área muito bonita também, que é a física experimental, e que está lá, e que, cara, você vai precisar dela sim, entendeu? Querendo ou não, porque o único acesso à natureza que a gente tem é através dos experimentos, entendeu? Então você pode ser o teórico, o melhor teórico do mundo. Se você não entender física experimental, você não vai ser um físico completo nunca, entendeu? Então, assim, eu gostaria de dizer isso também, que isso foi uma coisa que marcou muito quando eu estava no FMG, porque às vezes até existe essa intriga, né, entre experimentais e teóricos, né, em muitos departamentos, e que isso eu acho lamentável, para falar a verdade, entendeu? Sem contar que a pessoa que vai seguir na parte teórica, assim, qualquer resultado, seja lá qual for que você está pegando, a gente só pode falar que aquilo é física porque aquilo tem, de alguma forma, alguma manifestação que a gente observa por experimento. É muito bonito a gente ver no papel a descrição de um fenômeno como um todo. A gente escreve fenômeno, mostra como as equações se comportam, tudo. Agora, como é que você vai medir isso para ter certeza que isso realmente é verdade? Isso é um muito trabalho teórico, por exemplo, com certeza, e muito teórico, por exemplo, tenho certeza que não sabe como se mede a velocidade da luz, por exemplo, né? E assim, e é uma coisa muito básica, né? Algum experimento, né? Vamos dizer assim, lógico, existem diversas formas de você medir a velocidade da luz no laboratório, né? Mas assim, sabe? Aquilo que você está mexendo, que é tão importante para a sua teoria, como que você vai medir aquilo? Você precisa ser educado em física experimental também, até para propor uma maneira das pessoas medirem as coisas que você está propondo. Então, assim, isso é muito importante, entendeu? E igual assim, eu tive a trajetória, eu gostava muito de matemática, eu aprendi, eu fiz análise 1, análise 2, fiz geometria diferencial, fiz topologia diferencial. Então, assim, eu tive uma área, eu fiquei muito no departamento de matemática, por exemplo. Ok, faça o que você gosta, entendeu? Vai para a área que você gosta. Eu, por exemplo, não curto tanto física do estado sólido. Mas eu admiro muito quem mexe com física do estado sólido e tive cursos de física do estado sólido. O Felipe também teve curso de estado sólido. A gente pode, assim, não ser com certeza nós não somos, né? Entendedores, assim, experts em física do estado sólido, mas a gente tem um respeito muito grande por essa área e deve ser assim, entendeu? Porque você tem que ser um cara completo nesse sentido. Então, assim, isso é importante de deixar falado aqui, que é uma coisa interessante, né? Que é uma coisa que eu gostaria que talvez alguém tivesse me falado, é uma coisa que eu fui percebendo. Eu percebi isso muito no meu mestrado, eu não percebi isso nem na minha graduação, para falar a verdade. Então, assim, isso é importante. Sim, não, com certeza. Mas, bom, né, queria agradecer aqui o Guilherme pela conversa toda, né? Eu, pelo menos, gostei bastante. Deu para esclarecer algumas dúvidas até que eu mesmo tinha, né? E, enfim, acredito que todo mundo tenha visto, tenha também aproveitado, né, de alguma forma a conversa, tenha visto pelo menos mais uma possibilidade, né, de área se seguir na física e tudo, né? Então, primeiramente, queria agradecer. E, enfim, né, se você tiver algumas colocações finais aqui para a gente poder encerrar, fica à vontade. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Nós vamos conversar de novo, né, depois, mas eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouco do que eu faço e que é sempre legal a gente ser ouvido, né? A gente faz assim as contas aqui no papel e tal, mas é difícil da gente ter uma oportunidade de mostrar para as pessoas o que a gente faz e existe uma certa até um certo desconhecimento, né, do qual é o papel do físico e das áreas que ele pode seguir. Então, existem diversas áreas, né? No mais, eu gostaria de agradecer o Felipe pelo convite, parabenizar o canal, que está muito legal, está show de bola. Os cursos de mecânica quântica, eu acompanhei todas as aulas, inclusive eu até tirei dúvidas que eu tinha de mecânica quântica, e assim, eu acho que está muito legal mesmo, e eu espero aí voltar em breve para uma outra conversa, certo? Valeu, obrigado. E, bom, né, só um último avisozinho importante. Eu vou pedir para o Guilherme, né, me mandar algumas referências de estudo, do tipo, você está querendo ver mecânica estatística, livros de referência, alguma coisa do tipo, né? Que eu vou colocar na descrição, né? Que eu acho que é mais estratégico, então se você for na descrição, vai estar lá detalhadinho, né, algumas referências. E, bom, né, então ficamos por aqui, né? Então, se você chegou até aqui, certo, e gostou do vídeo, não deixe de dar o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho para não deixar, né, sempre receber as notificações.
Se você não é membro do canal, certo, também, e quer apoiar mais ativamente, não deixe de ser membro. E, enfim, use os comentários também a seu favor para colocar suas opiniões, né? E é isso, né? Então, obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo para vocês.